Então, vamos lá. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Então tá. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu acho que tem chance de ser... Para mim é muito importante gravar esse vídeo. Ele de alguma forma, a consequência de muitas coisas que eu estou estudando, pesquisando, trabalhando na autoescrita. E é um vídeo que provavelmente vai ser complexo, mas eu acho que vamos tentar fazer ele do jeito mais direto possível para ajudar o que eu acho que pode ajudar aí, o que eu suponho. Ele é sobre o TDG, que é um termo que eu inventei esses dias. Talvez já exista, mas acho que fui eu que inventei. TDG é o transtorno de todos nós, que se chama assim, a sigla corresponde a transtorno do desamparo generalizado. E é o transtorno que a gente vive. E eu vou explicar por quê, que todos vivemos, eu, você e todo mundo que está à nossa volta. E a gente vai pensar se tem uma saída para ele, tá bom? Vamos lá, eu vou botar o índice aqui. Eu acho que esse vai ser um vídeo com muitas referências. Todas as referências que eu citar, dos meus próprios vídeos ou de outras coisas, quaisquer, vão estar na descrição aí embaixo. Então, qualquer coisa que não fique clara, clica que vai aparecer aí embaixo, tá bom? Tem um player do vídeo aqui embaixo também, que corresponde ao índice, o índice que a minha mão está embaixo do índice, provavelmente. Então, se você se perder, você pode voltar. E acho que é isso, tá? Aí a gente vai tratando das coisas, olhando com calma, pra gente tentar entender o que eu tô querendo dizer com esse transtorno do desamparo generalizado. Então, no princípio dos tempos, vamos nessa. No princípio dos tempos, todos nascemos mais ou menos numa mesma situação. Assim. Depois vai ficar tudo diferente, cada um vai ser uma pessoinha só do mundo. Então, é muito legal você pensar que você é único, e de fato você é, eu também, mas isso não quer dizer muita coisa. Porque todo mundo é único, se todo mundo é único, ninguém é, né? No final das contas Bom, enfim, seguindo, a gente nasce aqui do mesmo jeito, a gente vem de uma barriga, até agora funciona assim, tá? Talvez mude, mas ainda é assim. A gente vem de uma barriga, e aí quando a gente nasce, a gente tem as mesmas necessidades básicas. Tem pequenas variações genéticas aí que a gente pode considerar, mas não vou entrar nesse assunto hoje. Mas a gente tem as necessidades mais básicas da gente aí quando a gente nasce. Primeiro é aprender a respirar, né? A gente não sabe respirar, tem que aprender, porque até antes de nascer não respirava. E aí tem que aprender a respirar. Aí beleza. Aprendendo a respirar, que já é um processo, a gente então vai precisar de alimento, proteção e regulação térmica, né? A gente vai precisar de ajuda para ficar quentinho. Porque a gente está num outro meio, a gente sai para o ar é um negócio diferente daquele lugar que a gente estava lá, da bolsa ali, líquido e tal. E aí a gente vai precisar desse suporte, desse apoio, né? Desse amparo para a gente poder dar conta de sobreviver. E isso por muito tempo, tá? No início de maneira muito radical, assim, recém-nascido, e depois por muito tempo isso vai se diluindo aos poucos, a gente vai ganhando um pouquinho mais de autonomia e capacidade, um pouquinho, mas leva muito tempo até a gente se livrar da necessidade, se é que se livra, na verdade não se livra, mas desse acolhimento aí de pessoas nos ajudando. Esse é o nosso ponto inicial, a gente nasce todo mundo desse mesmo jeito, e a gente vai ter essas necessidades mais básicas, nutrição, proteção e regulação térmica supridas dentro de um mesmo lugar, né, que é o campo do vínculo. Né? O campo do vínculo talvez seja a coisa mais importante para a gente hoje aqui. Campo do vínculo, campo de vínculo, se quiser, é o lugar onde as necessidades fundamentais são satisfeitas no início. Né? Esse é o campo de vínculo. Ele é formado pela união de duas forças, a união dos seus poderes. Quem é dessa época? A união de duas forças produz o vínculo. Essas duas forças são a necessidade de ser amado, né, de ser protegido, de ser acolhido, e a bioquímica que se refere a essa necessidade do lado do bebê, e a necessidade de cuidar, e a bioquímica que se refere a simbólica, cultural e tudo mais, mas a gente está falando, poderia falar de qualquer mamífero, então nem precisava de cultura, mas enfim, a cultura é fundamental porque eu vou falar já já, mas do lado da mãe ou pai e tal, ou das figuras que vão cuidar, a avó e tal. Mas vamos usar o modelo tradicional padrão, que é bebê e mãe. Poderia não ser, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? O modelo padrão, então, essas duas forças de atração, necessidade de ser amado, aqui o kappa opioide, mu opioide,
desse lado aqui. Mo-opioide é o prazer do acolhimento e o kappa-opioide é a dor da separação. E do lado de cá, a necessidade de cuidar por parte da mãe, que está ligado à ocitocina, prolatina, esses histórias todos, mas do pai também tem ocitocina, então essa bioquímica que vai gerar esse prazer aqui quando consegue cuidar e essa dor quando não consegue cuidar. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu estou me referindo às 7 necessidades fundamentais que a gente estuda aqui nesse canal e na autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa de si aqui desse canal. Se quiser entender, está aí embaixo. As 7 necessidades fundamentais, os 7 afetos fundamentais, para você entender o que são essas coisas, né? Essas necessidades emocionais das quais a gente trata aqui. Eu não vou entrar nisso hoje, mas então volta lá e assiste se você não conhece. Beleza. Então a gente, nesse campo de vínculo, que é garantido por essas duas forças de atração, dentro desse lugar, as outras necessidades vão ser satisfeitas, né? Por isso que a natureza selecionou essas forças, né? Por isso que elas foram, vamos dizer assim, tornaram a nossa espécie, e de todos os outros mamíferos, que também têm essas duas forças, mais aptas, a nossa espécie mais apta a sobreviver, porque assim, essas forças são eficazes para garantir outras coisas, né? Então, se você tem o vínculo, você tem mais chance de ser nutrido. Se você tem um vínculo, você tem mais chance de estar protegido dos predadores, dos perigos e tal. Se você tem um vínculo, você tem mais chance de estar aquecido, né? Então isso é bem básico assim, né? Então tá, isso é o princípio dos tempos para todos nós. Beleza. E aí quando esse bebezinho vem ao mundo, tudo certo, né? Ele não tem nenhuma condição para que esse vínculo se estabeleça, né? No sentido de que ele não tem que ser um bebê específico. Estrito senso, teoricamente, o bebê que for vai receber esse negócio aqui, isso vai acontecer independente desse bebê, né? Não existe uma condição, isso é bem importante, tá? Para a nossa história de hoje. Então, o que eu chamo aqui é de uma certa incondicionalidade do amor, né? Depois o amor vai passar a ser condicionado a uma série de condições, mas aqui ele é incondicional, no sentido de que não existem as condições ainda. O bebê existe e ele vai ser cuidado. Aí você pode me dizer, eu não fui cuidada quando bebê, eu fui abandonado e tal, e tal. Tudo bem, eu entendo, isso é verdade, mas algum tipo de acolhimento você recebeu, senão você não estaria aqui discutindo isso comigo nos comentários. O que quer dizer que você foi cuidado, você sobreviveu, né? Então é disso que eu estou falando. Não estou falando de amor no sentido, minha mãe me amou. Não cheguei aí. Estou falando de um jeito bem básico, tá? Vínculo aconteceu. De maneira incondicional, no sentido de que esse bebê não estava pensando, cara, se eu fizer assim, essa pessoa vai me amar. Que é o que a gente pensa o tempo todo na vida, depois. Ele não estava pensando nada disso. Ele berrava e alguém aparecia. Então tinha um reflexo de uma elevação de tensão, qualquer que fosse. Ele chorava, alguém aparecia. Então não tem condição, entendeu? Mas aí, na medida em que o processo vai acontecendo, seguindo adiante, uma série de condições vai sendo colocada. Ou as condições vão sendo colocadas, né? Ele passa a entender, ou a supor, ou a imaginar o que ele tem que fazer, ou poderia fazer para conseguir a proximidade dessas figuras que são fundamentais para a existência dele. E de maneiras muito diversas, aí que é o ponto, né? De maneiras muito diversas essas condições vão sendo postas, dependendo do lugar onde você nasce, do tempo onde você nasce, da família na qual você nasce, da estrutura social na qual você nasce, enfim, da cultura, né? No sentido lato sensu. E aí a gente passa a ter as condições do amor, né? E as condições do amor, né, que são as condições da existência, são as condições de sustentação do vínculo. Então, para que a gente possa existir, a gente tem que estar dentro do vínculo, isso vai se diluindo, mas continua sendo necessário para sempre. Até certo ponto a gente pode discutir, mas enfim, você precisa estar dentro do vínculo em algum grau, a gente está aqui dentro de um campo, de alguma forma, que é uma derivação do vínculo, o campo social, que tem regras, né? Então, qualquer família, qualquer estrutura, qualquer campo de vínculo vai ter regras que vão ter que ser seguidas. E aí, esse bebê que vai virando uma criancinha vai ter que ir aprendendo essas regras, né? E essas são as condições do amor. Por que ele precisa aprender essas regras? Porque até muito tempo, até tarde, mais tarde, anos, não sei, pode dizer 7 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, depende como é que você vai pensar, mas ele vai depender desse campo de vínculo para existir. Então ele vai ter que se submeter a essas regras, né, de alguma forma. Então ele vai ter que, de alguma forma, negociar com as outras necessidades dele para que essas outras necessidades não ameacem o vínculo. Entendeu? Então isso é a base da história. Em alguns casos, essas condições são razoáveis. É sempre ruim, né, ter que abrir mão do que você queria do seu jeito e tal, mas às vezes é razoável. Você fala, eu entendo, é um custo-benefício aqui que eu entendo, vai rolar. E quando essas condições são razoáveis e mais ou menos claras, você entende o que você tem que fazer,
para ficar ali, e você consegue fazer, mais ou menos, e você não sofre muito de fazer. Quando essa condicionalidade é razoável, a gente tem, vamos dizer assim, um processo de saúde psíquica. Assim. Você é capaz de viver, você é capaz de mediar suas necessidades e as suas experiências afetivas derivadas delas no mundo, né? E mediar com o mundo, com o outro. Então tem o que você precisa, o que você consegue, né? Impulso, necessidade, realidade, a mediação que acontece nessa função do ego aí, né? Para a psicanálise, assim, essa entidade aí que faz essa mediação. Mas quando vai, a condição é razoável, minimamente razoável, rola e tudo bem. Aí acontece que em alguns casos essas condições são muito ruins. A condicionalidade do amor é muito ruim. E pode ser muito ruim de muitas maneiras. E por isso que eu estou falando tudo isso para chegar no nosso problema, né? Que por que as nossas condições são, na verdade, impossíveis. Eu vou chegar lá. Mas então, quando as condições são muito ruins, a gente vai ter um adoecimento psíquico de alguma ordem. Vai variar muito. Né? E vai variar muito em muitos sentidos. Vai variar muito dependendo da cultura na qual você está, no sentido de que se é uma cultura mais repressora, assim, mais, né, punitiva e tal, como, por exemplo, era a matriz cultural ali que gerou a psicanálise, virada do século XIX para o XX, que faz o Freud fazer uma série de inferências sobre a natureza desse nosso sistema, que na verdade tem a ver mais com a cultura do que com o nosso sistema em si, a repressão, o recalque, sexualidade e tal. Mas então, se é assim muito intensa no campo da repressão, vai gerar figuras assim como o superego, essa figura de lei que oprime, que impede e tal, que a gente ainda experimenta hoje, mas num grau um pouco menor, eu acho, do que lá na Áustria da virada do século. Enfim, mas então você vai produzir tipos de adoecimento, no sentido que essa matriz cultural vai gerar isso, mas essa matriz cultural também vai gerar as nomeações desses sofrimentos, né? As hipóteses de explicação desse sofrimento, que vão variar também de acordo com a cultura e vão retroalimentar as modalidades de sofrimento. Então, quando a gente tem lá atrás, a gente passa a chamar de histeria, neurose obsessiva, fobia e tal, ou perversão, coisas assim, a gente também passa a se compreender dentro dessa matriz de significados, significantes, e passa, então, a viver com essa modalidade de sofrimento. E hoje a gente tem uma modalidade bem diferente, né, a nossa atual. A gente não fala mais, você não vai para um psiquiatra e sai de lá com um diagnóstico de histeria, né? Ou de neurose obsessiva. Você sai com um diagnóstico de TAG, ou TDAH, ou depressão ansiosa, enfim, vai variando. A cada 10 anos, a gente tem assim, cada 10 anos, mas a gente vai produzindo novos diagnósticos que tem a ver também com os novos remédios que vão sendo inventados e tal. Não que isso seja falso, tá? Não que isso também não tenha uma função que às vezes é positiva, porque você se compreende de alguma forma melhor que não se compreenderia de forma nenhuma. E dá um alívio, sei, né? Mas então a gente vai tendo, por exemplo, o que seria o campo da psicose infantil tempos atrás. Agora a gente vai conectar uma ligação com o autismo, assim, agora a gente vai chamar, tem um grande espectro autista, o TEA, né? O que seria essa coisa que a gente poderia pensar sobre a psicose infantil, por aí vai, né? Que não está meio em desuso. Então tá, beleza. Mas então, em função dessa matriz cultural, essa condicionalidade do amor que não é razoável passa a ganhar uma nomeação e um recorte, assim, e você passa a ter os tipos de adoecimento e os tipos de transtorno, que a gente chama de transtorno, a gente não chamava de transtorno antes, mas agora a gente chama de transtorno, que é um negócio que está fora da norma e precisa ser corrigida de alguma forma, e tem a ver com desbalanço bioquímico, essas coisas assim, e óbvio que tem, tudo é ao mesmo tempo bioquímico e simbólico, não se trata de dizer o que é o que, tudo é ao mesmo tempo as duas coisas, mas, então, em função dessa nossa maneira de subjetivar e de tratar, e de dizer dessas coisas, a gente vai criando tipos de sofrimento diferentes, né? Tipos de condições, vamos dizer assim, não satisfatórias da garantia do amor, né? E a gente vive aqui uma situação bem específica no nosso tempo, que a nossa condicionalidade do amor é uma condicionalidade impossível. O que eu quero dizer com isso? De alguma forma, na virada do século ali, a condicionalidade do amor era tosca, era ruim, mas pelo menos ela era possível, me parecia de alguma forma possível. Você conseguia se submeter a uma série de normas, horríveis às vezes, terríveis várias vezes, mas assim, você compreendia qual era o sistema de lei que estava lá dado, de regras e tal, e você funcionava ali dentro. E tinha
sintomas que tinham a ver com que você tinha que fazer para funcionar ali dentro, né? Nesse processo cultural que demandava demais da subjetividade. Agora, a gente, em função do nosso modo de viver, o que a gente vivencia, experimenta na prática da nossa vida, nessa passagem do amor incondicional para o amor condicionado é uma série de condições que são inalcançáveis. Por quê? Porque a gente tem um operador, assim, um fator, um dado nessa história que inviabiliza o próprio vínculo, né? Que é o tempo. O vínculo, que é essa união aí dessas duas forças, ele depende de tempo. De várias outras coisas, né? Não só de tempo, mas ele depende de tempo. E tempo é o que a gente não tem. Tempo é o que não existe mais pra gente agora. A gente não tem tempo. A gente não tem tempo para estar em relação. De modo que a gente, então, já vem ali, bebezinho, vai viver essa vidinha que a gente vai viver ali, né? Com as nossas figuras parentais, de uma maneira ou de outra, nos abandonando antes do que seria necessário pra gente. Para os bebês, para as crianças. Eles vão embora. De qualquer maneira que seja, tá? E independente da classe social. Via de regra, a gente vai ter crianças que não têm a presença dos pais, das figuras parentais, dentro da família nuclear burguesa, assim, dessa célula, não tem tanto quanto seria necessário para elas. Então, elas vão tentar produzir maneiras de estar em condição, em conformidade com essa lógica para garantir o amor, garantir o vínculo, mas essas maneiras são sempre ineficazes por conta do tempo que está ligado ao trabalho e à produção de lucro e de, enfim, a produtividade em si, o dinheiro, né, ao capital. Então, quando o trabalho, e aí eu estou parecendo marxista falando, talvez eu esteja virando marxista aos poucos, acho que não, mas enfim, se importa menos. Mas quando o trabalho deixa de estar conectado ao que é necessário para a vida e passa a estar conectado ao que é necessário para o lucro, para a produção, para o acúmulo de riqueza, o tempo que seria operado dentro do campo de vínculo, necessário para que esse campo de vínculo se reatualizasse, o cuidar e o ser cuidado, o amar e o ser amado, esse tempo passa a ser deslocado para a produção de riqueza, de lucro e tal. E aí, essa criança tenta operar explicações, hipóteses e conformidades para estarem dentro das condições do amor, e ela não consegue mais, porque tem algo que impede isso de acontecer, que essencialmente é a indisponibilidade desse tempo, dessa temporalidade, né? E essa temporalidade pode ser prática, sim, objetiva, tipo, minha mãe tem que trabalhar, né? E vai me deixar com alguém, com outra pessoa, não sei lá o que, não interessa. Ou pode ser subjetiva também, né? Porque você está aqui, mas você está pensando de onde você deveria estar, nos lugares nos quais você deveria estar, na produção que você deveria estar fazendo, no sucesso que você deveria estar conseguindo, no dinheiro que você deveria conseguir produzir, né? Então, tem sempre um deslocamento para um outro lugar no qual você deveria estar. E não na qualidade relacional que seria necessária para que o vínculo acontecesse. Isso também tem a ver com o tempo, né? Então, o seu tempo psíquico está deslocado para outro canto. E aí, nesse sentido, isso gera uma condição de desamparo generalizado, né? Porque todos estamos tentando garantir um vínculo que é impossível porque o tempo não está aplicado a ele. Não está experimentando, está sendo experimentado da maneira que seria necessária para que o vínculo acontecesse. Isso não sei se dá para entender o que eu estou falando, espero que sim, mas isso é uma condição tenebrosa, e o que ocorre é que essas crianças, então, passam a produzir explicações ou hipóteses sobre o que elas teriam que fazer, que tem a ver com essa matriz cultural, né? Então, elas passam a tentar pensar assim, pô, se eu fosse maior, se eu fosse melhor, se eu fosse mais assim, mais assado, mais bem-sucedido, mais assim, mais magro, mais rico, tudo isso que eu já falei 1 milhão de vezes, que está ligado ao ideal do eu então conseguiria ser amado. Então, só que isso não conseguiria porque o tempo não estaria aplicado aí. Mas a hipótese, observando que a criança faz, então, eu deveria ser melhor para ser amado. Então, a gente tem um deslocamento do que seria ali em 1900, da lei punitiva, superego, para uma demanda de transformação ideal do eu, né? Então, eu deveria ser outra coisa, porque é por isso que meu pai vai embora, é por isso que ele não me olha, é por isso que ele não me ama, porque eu não estou à altura do narcisismo dele. A gente vai entrar em outras figuras aí. Mas, essencialmente, qualquer que seja a sua modalidade de estruturação no campo relacional, ela vai ser insatisfatória. E aí é engraçado porque aí a cultura,
a cultura os modos de produção cultural que antes existiam como ferramentas de auxílio da satisfação das nossas necessidades, em todos os sentidos, né? A cultura no sentido da técnica, da tecnologia depois, mas assim, ela surge como uma extensão do nosso corpo, né? Do que a gente não conseguia fazer, para satisfazer nossas necessidades, seja de nutrição, de controle de temperatura, de proteção. Então a gente vai produzindo cultura nesse sentido, né? Tecnologia, técnica. E também no sentido da cultura, no sentido das artes, da produção, da narrativa, que não estão satisfazendo nossas necessidades de nutrição mais básicas e tal, mas não estão ajudando nisso, mas estão ajudando na sustentação do vínculo. Então a cultura, no sentido da linguagem, das artes, da produção narrativa, ela é uma ferramenta de vínculo, né? Para que você vá satisfazer dentro do campo cultural a sua necessidade de ser amado, né? a sua noção de pertencimento, e a religião entra aí, por exemplo, e a sua necessidade de cuidar também. Então a cultura aparecia aqui como uma elaboração, uma contenção desse desamparo, né? Também. Só que hoje em dia a cultura, no formato tecnológico, foi cooptada também pelo campo da produção de capital. Então, a cultura, tudo que a gente produz, vai ser sugado, acaba sendo de alguma forma sugado por essa lógica. Eu, por exemplo, aqui estou fazendo uma função cultural de alguma forma, né? Partilhando alguns conceitos e tal, mas isso está sendo mapeado, organizado por um sistema de produção de lucro, de capital. Enfim, que é o YouTube, né? E aí é interessante porque então a cultura que servia lá atrás como ferramenta de auxílio na satisfação das nossas necessidades, hoje em dia é cooptada, raptada, vamos dizer assim, por esses sistemas de produção de capital. A única opção que a cultura tem para a gente, que ela acaba tendo a tecnologia nessa versão, é de substituição daquilo que seria o vínculo. Então, ou de negação, ou de produção de sistemas de compulsão, né? Então a gente vai para o celular porque a gente não tem vínculo. E aí, paradoxalmente, quanto mais a gente está no celular, menos vínculo a gente consegue. Porque a gente está aplicando o nosso tempo no celular, né, nas redes, e isso está produzindo lucro para alguém, né, para os Zuckerbergs, para os caras aí da vida, né, sei lá quem, não importa. Mas isso então o seu tempo está sendo utilizado dessa forma. Não dá para se enganar e achar que não. Isso não é um sistema de vínculo, isso é um sistema de produção de lucro. Então, e você vai para ele porque justamente você não consegue aplicar o seu tempo na produção, na experiência do vínculo. Eu ia falar produção do vínculo, engraçado. Na experiência do campo de vínculo. É impossível, né? Porque a gente está sempre pensando no que deveria ser feito, no que deveria, no mais, nessa ampliação do ideal do eu. Também pautada pelas figuras do narcisismo. Mas não vou entrar nisso, vou botar tudo isso aí embaixo, ideal do eu, narcisismo, se você quiser entender melhor. Mas, essencialmente, nesse sentido, a cultura, então, deixa de ser uma ferramenta de auxílio, amparo para as nossas necessidades e passa a ser uma ferramenta na modalidade tecnológica de produção de compulsões, né? Porque a gente, então, usa a tecnologia para substituir, vamos dizer assim, aquilo que a gente não consegue ter, a satisfação das necessidades mais importantes, aí, que são a necessidade de ser amado e a necessidade de cuidar, que formam um vínculo, que são essa sustentação da nossa existência em si. Como a gente não consegue ter isso, quanto mais a gente não consegue ter isso, mais a gente vai para os campos de compulsão. O celular, por exemplo, acho que é o melhor exemplo. Ou poderia ser outras coisas, mas o celular acho que é o melhor exemplo. Mais a gente se desloca para eles, e compulsão, vai ver compulsão embaixo se quiser também, mas tem a ver com fazer uma coisa que te dá algum prazer, mas que não satisfaz a necessidade de base. Isso é a compulsão, sim, sendo bem sintético. E aí, nesse sentido, a gente então está aplicando esse nosso tempo curto no rebatimento compulsivo de produção de lucro para alguém, né? E não de experiência de vínculo. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se sente desamparado, porque essas ferramentas não trazem o amparo que estaria no vínculo. Nesse sentido, estamos todos em desamparo. E aí é importante entender como é que esse desamparo se manifesta para cada um de nós. E a gente poderia argumentar que os TAGs e TDAHs e tal da vida também são manifestações desse desamparo. Eu não estou negando o diagnóstico, tá? Não se trata disso. Muito pelo contrário. Eu acho que ele é bem real.
e real dentro do campo cultural nesse sentido, né? Produzido dentro da cultura e pensado a partir daí. Mas ele é uma consequência desse desamparo. Tudo é uma consequência desse desamparo. Tudo que a gente vive desse desamparo inexorável em função do tempo que não temos. E não temos em vários sentidos, vocês estão entendendo, né? Objetivamente ou subjetivamente. Mas então, se eu não tenho amparo, eu me sinto constantemente ameaçado e demandado. Daí o tag. Tem um vídeo sobre tag aí embaixo se você quiser ver. Se eu estou aplicando o meu tempo inteiro em atividades que são enfadonhas e repetitivas e cujo sentido delas está deslocado de mim, eu não consigo ter foco, TDAH. Eu não estou, de novo, reduzindo isso a isso. Estou só fazendo vocês estão entendendo, né? Uma relação com isso que eu estou falando. Não estou dizendo que não existe TDAH, tá? Enfim, não é esse o ponto. Mas então, se sua vida é entediante, enfadonha, repetitiva e deslocada de sentido, TDAH ou depressão. Porque você não consegue entender, compreender sentido e tem uma ruptura de vínculo que é o que causa depressão, objetivamente falando. Vou colocar a depressão embaixo também. Então, essas são as grandes, eu acho, a gente poderia dizer na vida adulta, né, as grandes modalidades atuais de sofrimento, TAG, depressão e TDAH, pelo menos são as que eu mais recebo na autoescrita e no consultório e tal. Essas queixas que são derivações disso, e que não adianta a gente só tratar, tomar remédio, até ajuda várias vezes, mas não adianta porque a gente não está compreendendo essa máquina de base que existe. Então, no sentido atual, a gente tem esse desenho e, como a gente faz na autoescrita, a pesquisa passa por compreender, a pesquisa de si, que a gente leva adiante aqui nesse canal, passa por compreender as respostas que você deu para esse vínculo insuficiente ou inexistente, ou não satisfatório. Respostas de raiva, de perseguição, de frustração, respostas de medo, de ameaça, de se sentir ameaçado no mundo, respostas depressivas, de não se sentir vinculado de fato, respostas ligadas ao pânico, né? Respostas ligadas à inadequação, que são a imensa maioria, há algo de errado comigo, não estou à altura do ideal do eu, por isso meu pai não está comigo, não me admira e tal, porque ele está também raptado por uma noção constituída, roubada, assim, que rouba o narcisismo para a produção de lucro, de riqueza, então ele teria que ser mais e tal, e minha mãe também. Minha mãe ou está comigo pensando que deveria estar em outro lugar, ou não está, porque ser mãe não é o bastante, enfim, ser pai também não é o bastante, por aí vai. Então eu passo a produzir respostas, hipóteses infantis ligadas ao ideal do eu, de modo geral, e a minha inadequação, tudo isso está embaixo, tá? Que são sempre insatisfatórias, e aí a gente vai ter vibrações e caminhos pela raiva, pela necessidade de brigar, necessidade de fugir, e pela dominância, essencialmente. Tudo isso que eu estou falando, no final das contas, é uma operação da dominância. Também vou colocar embaixo a dominância, o capitalismo e tal. O último vídeo era sobre isso, capitalismo é o fim do amor. Mas então, a partir de agora, o que eu quero tentar fazer aqui, sempre que eu proponho uma série, ela dá errado, porque eu não consigo levar adiante a ideia de uma série, mas de alguma forma, como que as tecnologias específicas que a gente tem a impressão de que estão a serviço do nosso sistema de vínculo, na verdade estão afastando a gente do vínculo, empurrando a gente para uma compulsão. E aí, Instagram, WhatsApp, Facebook, essas todas que parecem diretamente coisas que são vantagens para a gente, né? Que fazem a gente ter mais comodidade, mais liberdade, tudo isso, mas que na verdade empurram a gente para o tédio e para o esvaziamento. Também sua vida entediada e o sofrimento na área das redes está aí embaixo se você quiser ver. Mas esse é meu ponto. As tecnologias do fim do amor, e a pergunta é se a gente consegue pensar tecnologias de amor, né? No sentido que a gente tinha culturalmente antes, tecnologias de produção de vínculo, cultura nesse sentido, né? Produção de campos de vínculo. É possível? No nosso tempo, sem tempo, um tempo que não existe, um tempo que não há, um tempo que falta. E aí a minha pergunta para você é, assim, como é que você percebe essa manifestação sintomática na sua vida? Porque o que eu estou dizendo essencialmente é que todos estamos com sintomas disso. Não há como não estar, porque nenhum de nós teve um vínculo satisfatório. A gente tem que conseguir compreender como é que foi o nosso desenho, a nossa história, como é que a gente passou desse amor incondicional para uma certa condição impossível de amor, uma condição nunca satisfeita, que nunca equivale ou corresponde ao que você vai conseguir, essa condição nunca se aplica, você nunca chega a ela, consegui encontrar.
E como é que você experimentou isso aí, como é que você viveu na sua historinha, tanto no sentido da sua ontogênese, na constituição do seu self, quanto na sua atualidade, o que se apresenta para você, para a gente conseguir pensar que saídas que a gente poderia ter. Eu espero ter dado para entender esse tanto de coisa que eu falei. Ainda tinha coisa para falar aqui, mas enfim, acho que tá bom. E vamos ver se semana que vem a gente vai aos meandros das coisas, né? Pensar o WhatsApp, como é que ele funciona. Enfim, vocês entenderam. Vamos ver a autoescrita, porque lá a gente consegue pesquisar melhor assim, a manifestação dessas coisas todas, do desamparo e que respostas que a gente deu para isso, que são sempre insatisfatórias. Por mais satisfatórias que elas pareçam, tipo o sucesso, o trabalho, não traz amor, então por mais bem sucedido que você esteja, não vai rolar. Então, para a gente conseguir pensar. Mas para isso você precisa conseguir fazer as pesquisas e tal e compreender melhor para a gente seguir. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Até a semana que vem. Tchau!